Olá, seja você muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula magna de inauguração do curso de Biologia aqui na Escola Palatina. Eu sou o professor Cleiton Paulino e nessa aula inaugural irei apresentar os conteúdos e metodologias que irão nos acompanhar nessa trajetória de aprendizagem. A Escola Palatina trabalha justamente com a metodologia clássica de ensino. Clássico aqui não pode ser entendido como algo ultrapassado, mas sim como aquilo que, ao alcançar um alto grau de excelência, foi preservado ao longo da história em virtude de transmitir esse conhecimento ao longo das gerações. A educação clássica fundamenta-se principalmente no trivium, que consiste na gramática, lógica e retórica. Essa base deve ser utilizada praticamente no estudo de qualquer disciplina, no estudo de qualquer conhecimento. E logo, ela está intimamente ligada com a própria biologia. Se pensarmos, por exemplo, nos filósofos gregos, eles fundaram a filosofia, que é justamente estudar o ser humano em todas as suas características. E nessa busca na compreensão do ser humano, os filósofos indagaram-se com vários questionamentos. E um deles é justamente a respeito da vida, sua definição, bem como as suas propriedades. Os filósofos gregos, então, fizeram vários esforços no estudo dos seres vivos, que eles chamavam de seres dotados de animação, seres animados, pois se movimentavam, eram dinâmicos ao longo do tempo. Bom, essa busca da compreensão da vida, a primeira atitude que um filósofo grego tinha era justamente de observar a vida. Nessa contemplação da vida, o filósofo ele catalogava os seres vivos que eram observados e realizava um processo de classificação, digamos, rústico naquela época. Tanto que Aristóteles foi um dos primeiros a agrupar os seres vivos em duas grandes categorias, os animais vertebrados e os animais invertebrados. Tal era o esforço deles em tentar harmonizar o conhecimento a respeito dos seres vivos. Assim, se pensarmos na gramática da vida, ela caracteriza-se justamente nesse processo de dar nomes. Na própria Bíblia, por exemplo, no livro do Gênesis, Deus coloca os animais para desfilarem perto de Adão, e Adão observar esses animais e ia dando nomes a eles. Essa foi a primeira tarefa que o homem recebeu. Logo, é algo inerente do ser humano compreender, nomear e organizar essa vida que está ao seu redor. Isso seria a gramática. Mas uma vez que eu observo, eu consigo verificar vários processos que os seres vivos apresentam. Logo me questiono como esses processos funcionam, quais são as leis que regem esses processos. Então, a vida biológica apresenta uma lógica muito característica, apesar de que, claro, baseia-se em leis como as da química e as da física, perceberemos que ela apresenta situações e processos muito característicos que você não encontra em basicamente nenhum lugar no cosmos. Por fim, nós temos a retórica, que seria justamente essa capacidade de conseguir externalizar o conhecimento, ordená-lo de maneira harmônica e assim conseguir expressá-lo. Na biologia, veremos que várias sub-áreas são formadas, bem como o conhecimento está em constante evolução. Assim, é extremamente importante para o aluno conseguir compreender os diversos níveis de compreensão da biologia para alcançar uma visão completa a respeito da mesma. A exemplo, nós temos os níveis de observação da própria vida. Como é base da própria biologia observar a vida, essa pode ser observada em vários níveis diferentes. Se eu penso a observação da vida a nível atômico e molecular, eu estou trabalhando justamente com a química orgânica e com a bioquímica, bem como também aspectos da própria biofísica, por exemplo. Quando eu subo um pouco o nível e chego, por exemplo, a nível celular, a observar essa unidade fundamental que forma todos os seres vivos, os biólogos definem várias subestruturas que estão envolvidas no funcionamento da própria célula. Aqui
eu trabalho com a biologia celular, a biologia molecular, quando células que apresentam características muito similares reúnem-se, formam o que nós chamamos de tecido. Então nós temos a histologia, que trabalha justamente na compreensão, na formação e nas propriedades de cada tecido. Quando subimos um pouco mais de nível, esses tecidos configuram uma estrutura tridimensional que será capaz de exercer uma função bem característica, formando então o que nós chamamos de órgãos. Subindo mais um pouco, esses órgãos irão reunir-se em grupos e exercer atividades mais gerais, mais complexas, que são extremamente importantes para a manutenção da vida daquele organismo. Assuntos que são trabalhados, por exemplo, na própria anatomia e fisiologia, seja ela animal ou vegetal. Essa vida, uma vez formada, ela não vai ficar isolada em si, mas vai agrupar-se em populações e essas irão interagir entre si e com o próprio meio, formando o que nós chamamos de ecossistema. Logo, é importante trabalhar essas redes de interação entre as diferentes espécies, entre as populações, entre os indivíduos dentro de uma população e entre esses organismos vivos com o próprio meio, o que nós estudamos na biodiversidade e na própria ecologia e em diversos outros assuntos. Ao observar essa vida extremamente dinâmica, verificamos que a vida ela é extremamente abundante e extremamente diversa. Varia tanto em relação a uma população, em relação a outra, bem como também entre os indivíduos da mesma população. Nós, seres humanos, não somos iguais. Somos diferentes, apresentamos tonalidades de pele, cor dos olhos, textura do cabelo, da pele, tamanho, tantas características físicas que variam, mas que nos fazem continuar a ser seres humanos, indivíduos de uma mesma espécie. Essas variações são estudadas justamente na genética, que tem um enfoque tanto molecular, quando eu trabalho justamente com a molécula DNA e RNA, bem como também todo um aspecto lógico, como nós trabalhamos justamente com a hereditariedade. Seja ela em um nível mais básico, através do estudo das leis de Mendel, ou em estudos mais avançados, como, por exemplo, a genética de populações. Bom, mas essa vida, sendo uma vez tão diversa, tão complexa, é necessário justamente organizá-la. Logo, a taxonomia, que é justamente o estudo da biologia que visa a classificação dos seres vivos, entra justamente como uma forma de harmonizar e organizar todo esse conhecimento. Ou seja, toda a vida que foi até então observada e vem sendo compreendida. Daí então, várias outras áreas podem derivar, como por exemplo a zoologia, que foca única e exclusivamente no estudo dos animais, a botânica, que foca no estudo das plantas, a microbiologia, que foca no estudo dos seres microscópios, como as bactérias, árqueas, fungos, alguns protozoários, por aí vai. Assim, o foco do nosso estudo é justamente conseguir compreender esses níveis de conhecimento da própria vida e saber correlacioná-los. Um aluno não deve ver a vida apenas a nível molecular, não deve ver a vida apenas a nível taxonômico, não deve ver a vida apenas a nível tecidual, apenas a nível anatômico, fisiológico. Ele deve conseguir reunir esse conhecimento, organizá-lo e interligá-lo, de forma a formar um todo que seja coeso. Assim, esse é o objetivo da nossa disciplina, compreender esses níveis de conhecimento dentro da biologia, bem como galgar um alto nível de organização e de interação entre essas áreas, garantindo uma visão muito mais ampla a respeito deste mesmo assunto. Utilizaremos metodologias como mapas mentais, técnicas de memorização e afins, que serão, claro, apresentadas ao longo do estudo da nossa disciplina. Assim, eu gostaria de agradecer a todos que ficaram no vídeo aqui até o final. Espero vê-los na próxima aula. Obrigado pela confiança no nosso trabalho e nos vemos na próxima aula.